Oração de cura para o que parecia impossível. Receba seu milagre de Deus hoje. Você já se pegou pensando, no silêncio do seu quarto, se realmente existe esperança para o que parece impossível? Já olhou para um diagnóstico, para um relatório médico, para uma porta fechada, para uma vida marcada por perdas e sentiu aquela pontada de dor no peito, aquela sensação de que não há mais o que fazer? Quantas vezes as vozes ao redor repetiram: não tem jeito, não tem cura, não tem solução, aceite. E mesmo assim, mesmo diante de tudo isso, uma pequena chama dentro de você recusa a apagar? Talvez hoje você tenha entrado neste vídeo por acaso, ou talvez, só talvez, seja porque existe algo em seu coração clamando por um milagre. Agora, pare e se permita sentir. Quantos pedidos não atendidos você carrega? Quantas orações você já fez no escuro, lágrimas misturadas à fé, palavras que quase não saíam? Talvez você esteja cansado de esperar, de ouvir promessas vazias, de receber palavras bonitas que nunca se cumprem. Talvez você já tenha até desistido de pedir, por medo de se decepcionar de novo. Mas hoje quero que você saiba, o impossível não é o fim da linha. O impossível é o palco perfeito para Deus agir. É quando tudo diz que não, quando as forças humanas acabam, que o sobrenatural começa a se manifestar. Você já percebeu que na Bíblia, Deus sempre escolheu agir quando não havia mais nada nem ninguém? Veja Abraão e Sara, idosos e sem filhos. E foi ali, no tempo do impossível, que nasceu Isaque. Veja o Mar Vermelho, intransponível diante dos hebreus. E foi ali, com águas bloqueando o caminho, que Deus abriu passagem. O impossível para Deus não é obstáculo, é convite. Ele gosta de surpreender, de mostrar que sua palavra é maior do que qualquer sentença. Por isso, quero te convidar agora mesmo a abrir o coração e receber essa oração. Talvez você nunca tenha orado assim antes. Talvez você esteja ouvindo pela primeira vez alguém dizer que Deus se importa com a sua dor. Mas Ele se importa. Ele vê cada lágrima, conhece cada detalhe da sua história, sabe exatamente onde dói. Por isso, feche os olhos se puder, ou simplesmente incline sua mente para Deus. Respire fundo e repita, mesmo que em silêncio, esta oração de cura para o impossível. Oração de cura para o impossível. Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti neste momento, reconhecendo que para mim é impossível, mas para o Senhor não existe impossível. Eu trago diante de Ti toda doença, toda dor, todo diagnóstico, toda situação que parece sem saída. Eu não confio mais nas minhas forças, nas minhas tentativas, nas soluções humanas. Eu coloco nas Tuas mãos aquilo que eu não consigo resolver. Deus Todo-Poderoso, visita agora o meu corpo, minha mente, meu coração, minha casa, e traz cura completa, onde a medicina disse não, onde a esperança acabou, onde os recursos se esgotaram. Assim como o Senhor curou leprosos, cegos e paralíticos, cura hoje aquilo que ninguém acredita mais. Eu recebo pela fé o milagre que vem do Teu trono, que o impossível se dobre diante do Teu poder. Em nome de Jesus, amém. Sinta agora a presença de Deus envolvendo você. Muitas vezes, o maior milagre começa com um simples ato de fé, o de não desistir, o de orar mais uma vez, o de acreditar que o amanhã pode ser diferente. Não importa há quanto tempo você espera, a qualquer momento, Deus pode agir. E é sobre essa esperança que vamos caminhar juntos neste vídeo, porque quando tudo diz que não, é aí que o céu começa a se mover a seu favor. O peso do impossível, entre a dor e a esperança. Quantas vezes você já tentou explicar a alguém o tamanho da sua dor e percebeu que ninguém entende de verdade? O impossível tem um peso silencioso. Ele te acompanha quando você acorda de madrugada e o sono não vem.
Ele está presente nas perguntas que você evita, nos olhares de pena, nas mensagens que não chegam, nos diagnósticos frios e nos conselhos vazios. Às vezes, até a própria fé parece querer fugir. Talvez você se sinta só, invisível, como se todos já tivessem desistido, menos você. Ou talvez, no fundo, até você já tenha desistido, só está tentando sobreviver mais um dia. Mas é aqui, nesse terreno do impossível, que Deus constrói milagres. O impossível é o campo de atuação do Deus que transforma o nada em tudo, a lágrima em sorriso, a morte em vida. Você não está sozinho, mesmo que a solidão tenha tentado te convencer disso. Em cada página da Bíblia, vemos pessoas que enfrentaram situações humanas insuportáveis e, ainda assim, foram surpreendidas pelo agir de Deus. Lembre de Ana, que chorava no templo porque era estéril e ouviu apenas desprezo e incompreensão. Lembre de Jó, que perdeu tudo, foi acusado de todos os lados e, mesmo assim, não abandonou sua fé. Lembre da viúva de Naim, carregando o corpo do filho na certeza de que o fim tinha chegado, até que Jesus tocou o caixão e devolveu a vida. Esses relatos não são lendas, são registros de um Deus que, quando encontra o impossível, enxerga a oportunidade de mostrar amor e poder. E você, o que é impossível hoje? Talvez seja um tratamento médico que não traz resultados, um exame que só confirma o pior cenário. Talvez seja uma porta de emprego fechada, uma família fragmentada, um sonho enterrado. Ou até mesmo uma luta interior, uma ansiedade, uma depressão, um medo que parece maior do que qualquer remédio pode curar. O impossível tem muitos nomes, mas diante de Deus, todos eles perdem o poder. Muitas pessoas chegam até aqui buscando respostas rápidas, soluções mágicas, mas o verdadeiro milagre começa quando você reconhece sua dor e decide não desistir. Fé não é ausência de dúvida, é coragem para seguir mesmo com dúvidas. Fé não é sentir-se forte, é buscar a força de Deus quando as suas acabaram. Jesus nunca prometeu ausência de problemas, mas garantiu que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Não se sinta culpado se a dúvida aparecer, se a esperança oscilar. Deus entende o coração quebrantado. Ele se move por compaixão, não por perfeição. Neste momento, permita-se ser vulnerável diante de Deus. Não esconda sua dor, não disfarce seu cansaço. Apenas seja honesto. Senhor, está pesado demais para mim. É nesse lugar de verdade, sem máscaras, que o céu se move com mais intensidade. Se você sente vontade de chorar, chore. Se sente vontade de gritar, grite. Se não tem forças para orar, apenas respire e diga: Jesus, ajuda-me. Muitos milagres acontecem silenciosamente, sem aplausos, sem plateia. Eles nascem no secreto, quando ninguém vê. Mas Deus está lá. Ele recolhe cada lágrima, transforma cada suspiro em semente de esperança. Você pode não ver, pode não entender agora, mas o agir de Deus nunca é em vão. Toda semente regada com fé vai florescer, ainda que hoje tudo pareça deserto. Enquanto caminhamos juntos nesta reflexão, lembre-se, o impossível de hoje pode se tornar o testemunho de amanhã. Não desista de crer. O que pesa para você é leve para Deus. Ele te vê, Ele te ouve, Ele se importa. Sua história ainda não acabou. E Deus ainda tem a última palavra sobre tudo aquilo que hoje parece impossível. Deus do impossível. Histórias de quem foi além do limite. Quando falamos de cura para o impossível, a mente automaticamente se lembra das histórias bíblicas que atravessaram gerações. Mas, por trás desses milagres, existe um padrão. Pessoas comuns, com dores reais, enfrentando impossibilidades que pareciam intransponíveis. Pessoas que, como você, um dia pensaram: já acabou, não tem mais jeito. E é exatamente aí que Deus faz questão de intervir.
Imagine a mulher do fluxo de sangue. Por 12 anos, ela buscou solução em todos os recursos disponíveis, gastou tudo o que tinha, enfrentou rejeição e vergonha, tornou-se invisível até para a sociedade de sua época. Humanamente, não havia mais esperança, mas ela não desistiu. No momento de maior desespero, ela ultrapassou as barreiras sociais, arriscou o pouco que lhe restava e tocou em Jesus. Bastou um toque, um gesto de fé, para que o impossível se transformasse em milagre instantâneo. O impossível se curvou diante da fé que resiste, da esperança que insiste, do coração que se recusa a desistir. Agora, pense em Jairo, um líder da sinagoga, respeitado, acostumado a ter respostas, mas impotente diante da doença da própria filha. Ele buscou Jesus quando todos diziam que era tarde demais. No caminho, uma notícia devastadora. Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Talvez você já tenha ouvido frases assim: já era, não ore mais, não tem solução. Mas Jesus olhou nos olhos de Jairo e disse: não tenha medo, creia somente. Aquela palavra mudou tudo, mesmo quando o tempo parece ter acabado, quando o relógio humano diz fim, Deus ainda pode dizer: levante-se. E foi isso que aconteceu. Onde havia morte, voltou a haver vida. Você também pode estar enfrentando uma situação semelhante. Os especialistas já te deram diagnósticos definitivos. Os amigos desistiram de perguntar como você está. Sua própria voz interior, cansada, diz para aceitar. Mas a história do impossível não termina no desânimo. Deus faz da tua fraqueza o palco do seu poder. A Bíblia está cheia de relatos que começaram com tragédia e terminaram com testemunho. A diferença não está no tamanho da dor, mas no tamanho da fé que você permite nascer dentro de si. Fé não no resultado, mas no Deus que está acima dos resultados. É por isso que cada oração, cada clamor, cada lágrima tem um valor diante do céu. Não importa se você já tentou de tudo, não importa se você tem pouca fé. Jesus disse que bastava fé do tamanho de um grão de mostarda para mover montanhas. Então, se você só consegue dizer: Senhor, me ajuda, saiba que essa simples oração pode mover os céus. Talvez o seu milagre não aconteça da maneira que você imagina. Pode ser uma cura física, pode ser uma paz interior, pode ser uma restauração que começa de dentro para fora. O impossível de Deus nem sempre segue o roteiro que esperamos, mas sempre supera as expectativas daqueles que confiam. Portanto, não se compare com as histórias dos outros, nem diminua a sua luta. Deus não tem milagres padronizados. Ele te vê por inteiro, entende sua dor e se move por amor, não por merecimento. Deixe a esperança renascer hoje. Lembre-se, quem faz milagres não é a força do seu pedido, mas o poder do Deus que escuta. O processo do milagre entre a espera e a transformação. A maioria das pessoas acredita que o milagre acontece num instante, num estalo divino que muda tudo de uma hora para outra. E sim, Deus pode agir assim. Mas em muitos casos, o milagre é um processo, uma caminhada, uma transformação que começa dentro de nós antes de se manifestar do lado de fora. O impossível não é apenas sobre o que você quer que mude, mas sobre o que Deus deseja transformar em você enquanto você espera, crê, persiste e não desiste. Veja o caso de Lázaro. Quando Marta e Maria enviaram a notícia de que Lázaro estava doente, esperavam que Jesus viesse correndo, interrompendo tudo para evitar a morte. Mas Jesus demorou. Ele sabia do sofrimento delas, mas ainda assim esperou 4 dias até ir até Betânia. Do ponto de vista humano, já não fazia mais sentido. O milagre parecia perdido. Porém, nesse intervalo de espera, muita coisa foi mudando. A fé de Marta, o coração de Maria, a expectativa de todos ao redor. Jesus não atrasou. Ele chegou na hora exata em que o nome dele seria mais glorificado.
Às vezes, o seu processo também tem esse tempo de espera. Talvez você não veja a cura agora, não receba a resposta hoje, mas Deus está trabalhando em áreas invisíveis, preparando o terreno, alinhando circunstâncias e, principalmente, fortalecendo sua fé. A espera nunca é desperdiçada. Cada dia em que você insiste em orar, cada manhã em que você decide não desistir, é semente plantada para um testemunho maior. O impossível gera perguntas difíceis. Por que comigo? Até quando? Será que Deus esqueceu de mim? Essas perguntas não são sinal de fraqueza, são humanas. Jesus mesmo na cruz perguntou: Deus meu, por que me desamparaste? O processo do milagre envolve aprender a confiar quando não se vê nada, esperar quando todos já foram embora, permanecer quando tudo convida a desistir. Deus se revela aos que insistem na esperança, mesmo entre lágrimas. Durante esse processo, o Senhor vai moldando nosso coração, quebrando o orgulho, aumentando nossa sensibilidade à dor do outro, nos ensinando a orar com mais profundidade. Talvez o maior milagre não seja apenas a cura do corpo, mas a renovação da fé, a ressurreição da esperança, o florescer de uma nova identidade. Deus está mais interessado em sua transformação completa do que apenas em um resultado momentâneo. Não ignore o processo. O impossível te força a sair da zona de conforto, a buscar Deus de verdade, a amadurecer. Quando o milagre finalmente chega, você percebe que não é mais o mesmo. O processo deixa marcas de fé, cicatrizes de esperança, histórias de superação que vão inspirar outros. Não pule etapas. O Deus que permite o impossível é o mesmo que transforma cada detalhe do caminho em parte do seu plano perfeito. Por isso, siga confiando. Enquanto espera, continue orando, agradecendo, declarando que o impossível é só uma fase, não o destino final. Lembre-se, o milagre é tanto o que Deus faz quanto o que Ele constrói em você ao longo do caminho. Oração profética. Receba o milagre da cura agora. Chegou o momento mais esperado deste vídeo, a oração pelo milagre da cura, como foi prometido desde o início. Até aqui, caminhamos juntos pela dor, pelo silêncio do impossível, pelas histórias bíblicas e pela importância do processo. Agora quero te convidar para um tempo sagrado de fé, entrega e expectativa. Não importa onde você está, nem como se sente, Deus é presente, Ele te ouve. E se há fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, prepare-se. O impossível pode começar a mudar agora. Antes de orarmos, faça uma pausa e olhe para dentro de você. Qual é a sua área impossível? Pode ser uma doença física, um diagnóstico médico que te paralisa de medo. Pode ser uma dor na alma, traumas, depressão, ansiedade. Pode ser o medo do futuro, o sofrimento por um familiar, a sensação de abandono, a incapacidade de perdoar ou de crer de novo. Seja qual for o impossível, Deus conhece cada detalhe. A Bíblia declara em Jeremias 32, 27, Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa impossível para mim? Não existe impossível para Deus. Muitos esperam sentir algo sobrenatural, uma emoção forte, uma confirmação visível. Mas lembre-se, o milagre começa na fé. Deus age em resposta à confiança do coração, não a rituais ou fórmulas. Jesus curou à distância, curou com palavras, curou sem nem mesmo estar presente fisicamente. Hoje, onde você está, Ele pode te alcançar. Feche os olhos, coloque a mão sobre o lugar da dor ou sobre o coração. Se quiser, escreva nos comentários, eu creio. Essa é a sua declaração pública de fé, um passo de coragem. Agora, vamos orar juntos. Não se preocupe em repetir palavra por palavra. Apenas se conecte com Deus, derrame seu coração, abra-se para o impossível. Oração pelo milagre da cura. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me uno agora em oração com esta pessoa que está assistindo, ouvindo ou lendo esta mensagem.
O Senhor conhece cada dor, cada lágrima, cada diagnóstico, cada situação que parece não ter saída. No nome poderoso de Jesus Cristo, eu clamo pelo milagre da cura. Onde houver doença, que haja saúde. Onde houver dor, que haja alívio. Onde houver ansiedade, que venha a paz. Onde houver depressão, que brote esperança. Onde houver impossibilidade, que o teu poder comece a agir agora. Pai, toca agora cada célula, cada órgão, cada sistema do corpo. Que o teu Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivifique cada área que está sem vida. Que o sangue de Cristo traga restauração completa, física, emocional, espiritual. Que o impossível se dobre ao nome de Jesus. Que médicos, familiares e amigos vejam o milagre e reconheçam que só o Senhor poderia fazer. Abençoa, Pai, cada pessoa que intercede agora por si, por familiares, por amigos. Que a fé renasça, que a esperança floresça, que o testemunho comece a ser gerado. Em nome de Jesus eu declaro: seja curado, seja liberto, receba o impossível para a glória de Deus. Amém. Permaneça em silêncio alguns segundos. Respire fundo. Sinta-se envolvido pela presença de Deus. Às vezes, o milagre acontece de maneira imediata. Outras vezes, ele começa como uma semente, crescendo a cada novo dia. Se você sentiu paz, alegria, conforto ou até mesmo lágrimas, tudo isso pode ser sinal de que Deus já está agindo. O importante é não desistir de buscar, não se fechar para o sobrenatural, não limitar a atuação do Deus do impossível. E lembre-se, compartilhe seu testemunho, sua experiência, seus pedidos de oração. Você não está sozinho nessa caminhada de fé. Viva o milagre. Você recebeu uma oração de cura, abriu o coração, entregou sua dor nas mãos de Deus e declarou sua fé mesmo diante do impossível. Mas o que vem depois? Como viver após orar pelo milagre, seja ele instantâneo, em processo ou aparentemente adiado? A vida com Deus não termina na oração, ela apenas começa. O milagre não é um ponto final, mas o início de uma nova história. E você é chamado a viver de um modo diferente a partir daqui. Muitos se acostumam a buscar Deus só nos momentos de crise, como se ele fosse apenas um socorro emergencial. No entanto, o maior convite de Jesus não é apenas para receber um milagre, mas para viver um relacionamento diário com o Deus do impossível. Ele deseja ser seu amigo, seu conselheiro, seu refúgio constante, aquele que caminha ao seu lado em todas as estações da vida, no vale e no monte, na dor e na alegria. O milagre é apenas uma amostra do quanto ele te ama, mas a verdadeira transformação acontece quando você decide viver guiado pelo Espírito, independente das circunstâncias. Testemunhar o agir de Deus é poderoso. Não guarde para si o que Deus está fazendo. Compartilhe seu testemunho, por menor que pareça. Muitas vezes, a sua vitória será a semente de esperança para outra pessoa. Lembre-se das palavras de Apocalipse 12:11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O impossível que você viveu pode ser o encorajamento que alguém precisa para continuar acreditando, para não desistir da fé, para buscar o próprio milagre. Também não tenha medo de recomeçar. Mesmo que o resultado ainda não seja visível, continue declarando a palavra, agradecendo por cada pequena melhora, celebrando cada avanço, por menor que seja. Deus honra a perseverança. Persevere em oração, na leitura da Bíblia, em ações de amor e compaixão. Busque se envolver com uma comunidade de fé, caminhe com pessoas que te fortalecem e não te deixam desistir. O Evangelho é coletivo, é vida compartilhada. Não se isole, existe uma família de fé esperando para te abraçar e celebrar contigo cada nova conquista. E se vierem novos desafios, lembre-se, agora você já conhece o Deus que faz o impossível.
O mesmo Deus que abriu o mar, curou doentes, ressuscitou mortos e transformou vidas está com você, hoje e sempre. Não permita que as dificuldades voltem a te paralisar. Use o que você viveu como combustível para confiar mais, crer mais, sonhar mais. Quando o medo bater, quando a dúvida aparecer, volte ao altar. Ore novamente, lembre-se do que Deus já fez. Por fim, tome posse de uma nova esperança. O milagre maior é saber que você nunca mais estará só. Jesus disse: "E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Mateus 28, 20. Caminhe com essa certeza. Viva para ser resposta de Deus na vida de outros. Espalhe fé por onde passar. O impossível só existe até o momento em que Deus decide agir. Viva cada dia com a confiança de quem já foi alcançado pelo sobrenatural. Você é amado. Você é escolhido. Você é parte de uma história de fé que ainda vai inspirar muitos. Perseverança e sensibilidade. Como perceber os sinais do agir de Deus? Após uma oração de fé, é natural esperar por um sinal claro, uma resposta imediata, um milagre visível que mude tudo de uma só vez. Mas a caminhada com Deus é feita muitas vezes de pequenos passos, de avanços quase imperceptíveis, de portas que se abrem aos poucos, de respostas que vêm de formas inesperadas. Saber perceber o agir de Deus na rotina, celebrar cada pequeno progresso, desenvolver sensibilidade para os sinais do céu, tudo isso é parte essencial de viver o impossível como um estilo de vida. Quantas vezes você já recebeu uma resposta de oração, mas só reconheceu depois de algum tempo? Muitas curas e milagres são construídos pouco a pouco, no secreto. Deus pode agir por meio de um tratamento que começa a funcionar, uma notícia de esperança, um exame que revela melhora, uma palavra de conforto inesperada, uma paz inexplicável em meio ao caos. O mesmo Deus que ressuscita mortos também é aquele que sustenta você dia após dia, dando força para levantar, alegria para recomeçar, criatividade para enfrentar os desafios, coragem para não desistir. O milagre não é só o final grandioso, mas todo o processo de transformação, perseverança, crescimento e amadurecimento. Desenvolva sensibilidade espiritual. Ore pedindo a Deus olhos para enxergar além do natural, para perceber o agir dele nas coisas simples. Uma visita, uma ligação, uma oportunidade inesperada, um recurso liberado, um médico que cruza seu caminho, um novo amigo de fé. Tudo isso pode ser resposta, pode ser milagre disfarçado de cotidiano. Jesus passou por muitas pessoas, mas só foi tocado por aquela que teve fé para crer. Não viva de distração, viva de atenção ao que o Espírito Santo está fazendo em cada detalhe. Perseverança é a marca dos que experimentam o impossível. Às vezes, é preciso orar mais de uma vez. O próprio Jesus contou a parábola da viúva persistente, Lucas 18, que não parou de bater à porta do juiz até ser atendida. Ele elogiou a fé de quem insiste, de quem não desiste, de quem clama até ver a resposta. Continue orando, continue declarando, continue celebrando cada pequena vitória. O processo também é milagre. Uma dor que diminui, um sintoma que desaparece, uma esperança que volta a nascer. Celebre, compartilhe, não despreze os pequenos começos. Também é tempo de transformar fé em ação. O milagre não é apenas para ser sentido, mas vivido, compartilhado, multiplicado. Se você recebeu algo de Deus, use sua experiência para servir a outros. O testemunho fortalece, anima, consola e inspira. Não espere pelo milagre completo para agradecer. Seja grato por cada passo, por cada lição, por cada instante de paz no meio da luta. Fé é também disciplina de gratidão. Lembre-se, o impossível não é fim, é convite. Convite para depender mais de Deus, para amadurecer na fé, para crescer em esperança, para ser resposta na vida de outros.
Quanto mais você aprende a perceber o agir de Deus no simples, mais milagres verá. Não pare de esperar, não pare de buscar, não pare de sonhar. O Deus do impossível já está agindo, mesmo quando você não consegue ver. Persevere. O melhor ainda está por vir. O amanhã do impossível. Chegamos ao final deste vídeo, mas a sua jornada com Deus e com o impossível está só começando. Se até aqui você foi tocado por uma palavra, sentiu esperança renascer ou simplesmente encontrou alívio para o peso que carregava, celebre. Porque quando Deus se move, nenhuma situação permanece a mesma. Ele transforma a noite em manhã, a lágrima em sorriso, a dor em testemunho. O que parecia impossível ontem pode se tornar motivo de gratidão amanhã. Guarde esta verdade no coração. Deus é especialista em reescrever destinos. Ele não se limita às circunstâncias, aos diagnósticos, às opiniões humanas. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim, e nada foge ao controle das suas mãos. Por isso, não pare de buscar, não desista de orar, não permita que o cansaço ou a dúvida roubem de você a expectativa por novos milagres. O Deus que te trouxe até aqui ainda tem muito mais para fazer em sua vida. Se você foi abençoado por esta mensagem, compartilhe, envie para alguém que precisa de esperança, de uma palavra de fé, de um sinal de que Deus ainda faz o impossível. Testemunhe nos comentários o que Deus está fazendo, mesmo que seja um pequeno avanço. Toda vitória começa com um primeiro passo. Inscreva-se no canal Oração que Move Céus. Ative o sininho, porque diariamente temos palavras, orações, testemunhos e conteúdos para alimentar sua fé e aquecer seu coração. Ame, perdoe, sonhe de novo. Creia que há um propósito para tudo o que você vive. Nenhuma oração é perdida, nenhuma lágrima é ignorada, nenhum impossível é grande demais para o nosso Deus. Entregue-se de novo hoje, reafirme sua fé, declare que o amanhã pode ser diferente porque Deus é fiel. E se você ainda não conhece esse Jesus pessoalmente, abra o coração, faça dele o seu Senhor, porque o maior milagre é a vida transformada em sua presença. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que sobre você desça paz, saúde, alegria e esperança renovada. Viva o extraordinário, espere pelo sobrenatural e lembre-se, para Deus, impossível é só o começo. Até o próximo vídeo, Oração que Move Céus. Receba o seu milagre, viva com fé e inspire outros a